A taça de vinho espumante. Neville Goddard. 31 de maio de 1968. Em primeiro lugar, gostaria de lembrar que estaremos aqui todas as segundas e sextas-feiras até encerrarmos no final de junho. Somos informados no livro dos Salmos. Na mão do Senhor está um cálice com vinho espumante, bem misturado. Salmo 75 versículo 8. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Esta taça é o destino do homem, o vinho está bem misturado. Nem tudo é amargo e nem tudo é doce, é vinho misturado, espumoso, bem misturado. Um ser o toma e ao tomar. Não devo tomar o cálice que o Pai me deu? João 18 versículo 11. Assim, um ser o pega e ficamos contidos naquele ser, mas estávamos contidos antes da fundação do mundo. Como nos é dito nas Escrituras. Deus nos chamou em Cristo antes da fundação do mundo. Ele nos destinou em amor para sermos seus filhos, de acordo com o propósito de sua vontade. Efésios 1 versículo 4, 5. Daquele momento em diante não houve mais volta. E foi uma peça. E todos somos controlados por um poder além de nós mesmos, que nos fixou num padrão vasto e firme. Nada acontece que não seja obra dele. Ele tem hora para tudo e tudo acontece exatamente na hora certa. Desempenhamos todos os papéis, e no final, saímos e somos Deus. É a única maneira pela qual Deus poderia se entregar a nós, para que soubéssemos que somos Deus. Isto é contado na parábola do filho pródigo. Lucas 15 versículo 31. Ele lhe disse: Filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Convém que nos regozijemos e nos alegremos, porque este teu irmão estava morto e está vivo, ele estava perdido e foi encontrado. Mas o primeiro filho não conseguia entender isso. Se eu fosse dono da terra, poderia morrer de fome por falta de um pouco de comida, embora fosse dono de tudo, se não soubesse que era dono dela. Até sairmos do Pai, e nos separarmos do Pai, e passarmos pela peça, não saberemos que somos o Pai. Portanto, para me dar a si mesmo, devo separar-me do Pai. E quando o homem se separa do Pai, nesse exato momento ocorre uma tragédia e um triunfo, uma queda e o início de uma nova criação. Porque a encarnação completa é essencial para a individualidade. Ainda assim, esta encarnação envolve a separação de Deus, o Pai, a morte e a descida ao inferno. Estamos no inferno agora, isso é o inferno. Pegamos o copo e o esvaziamos. Bem, nós drenamos isso em Cristo Jesus. E tenha em mente que estamos todos crucificados com Ele. Já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2 versículo 20. Então todos juntos saíram, e todos estão sendo formados à imagem de Deus, voltando como o próprio Deus. Mas envolve um esquecimento completo e, ao sairmos, tememos nunca mais ver o nosso Pai, que está construído desde toda a eternidade dentro de nós. Não podemos vê-lo do lado de fora, pois ele se entregou agora, se entregou a nós. Portanto, não podemos vê-lo do lado de fora. Da próxima vez que o virmos, será nós mesmos, nós realmente despertamos como Deus Pai. E voltamos, e nosso é o bezerro cevado, e o anel, e o manto, e o cetro, e tudo o que foi dado ao segundo filho que saiu. Mas não podemos cantar, porque não nos voluntariamos para ir. Como nos é dito no capítulo 8 de Romanos, que a criatura foi sujeita à futilidade, não por sua própria vontade, mas pela vontade daquele que a sujeitou na esperança, para que a criatura fosse libertada desta escravidão da corrupção e obtivesse a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Versículo 20. Portanto, não podemos gabar-nos de qualquer bravura da nossa parte, fomos simplesmente selecionados, fomos escolhidos. Então ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo e todos juntos caíram. Nós somos os deuses que caíram naquele que é Deus, Deus Pai. E então nos disseram: Vocês morrerão como homens. Vós sois deuses, filhos do Altíssimo. Mas vocês não sabem disso, vocês não sabem que são um com seu Pai, e assim.
E caiam como um só homem, ó príncipes. Salmo 82 versículo 1, 6. Portanto, a queda começou, mas é o início de uma nova criação, algo muito maior do que nunca, porque agora estamos individualizados, cada um conhecendo a si mesmo como Deus Pai. Agora deixe-me compartilhar com você algumas dessas visões maravilhosas que surgiram na semana passada. É tão diferente do que o mundo pensa que será, tão completamente diferente disso. Aqui, uma senhora escreve: Estou num barco. Vou descer pela costa da Califórnia. Viro-me para alguém no barco e digo-lhe: avise-me quando passarmos pelo ponto Concepção, justamente quando passarmos pelo PT, Concepção. E então? Ora, passamos por lá, 30 milhas atrás, você não se lembra? Ela se sente um pouco tola, um pouco, eu diria, enervada, e ela disse a este: oh, sim, eu faço. Eu tinha esquecido. Point Conception passou 30 milhas atrás. Bem, isso é uma medida de espaço, mas na verdade é uma medida de tempo, foi há 30 anos. Agora, ouça a segunda parte disso. Isto aconteceu no dia 17 de maio, no dia 18 de maio isso aconteceu. Estou em uma casa estranha e aqui estou dois, não um, somos dois. Eu, o verdadeiro, o ser espírito, e aqui aquele que se parece comigo, com a única diferença que parece barro. É da cor do barro e parece estar morto. Ele está de pé, mas parece estar morto. Parece ser simplesmente uma concha. E então, preso ao umbigo deste zumbi e depois preso a uma criança que estou segurando em minhas mãos está este longo cordão umbilical, um para o umbigo deste zumbi e outro para um bebê, um bebezinho que eu sou. Segurando em meus braços. Eu disse para mim mesmo, eu apenas pensei, não expressei, simplesmente pensei. Ora, eles devem dirigir até o hospital e cortar o cordão umbilical. Naquele exato momento, esse zumbi se moveu sob compulsão, como se estivesse completamente sujeito ao meu pensamento, e se moveu em direção ao carro. Então pensei: será que eles vão sujar o carro? Então eu disse: certamente não, e não esse tipo de nascimento com ênfase em aquilo. Então pensei novamente. Você deve deslizar sob o volante e meu pensamento foi transmitido a ela, e o corpo simplesmente deslizou sob o volante. Então estendi a mão e coloquei o bebê ao lado dela, neste meu corpo. Olhei para mim mesmo e era uma concha, algo que estava morto. E eu coloquei ao lado dela. Então eu disse para mim mesmo: não precisa se preocupar, eles vão resolver tudo. Então eu acordei. Posso dizer a esta senhora: se isso não aconteceu desde que você me escreveu a carta, seu nascimento, minha querida, é iminente. Tudo nele. O simbolismo é perfeito. 30 milhas atrás. E Jesus começou seu ministério quando tinha 30 anos de idade. Depois do ponto Concepção, após a concepção pelo Espírito Santo, nasce-se. No meu caso, foram exatamente 30 anos. É por isso que eu disse a um amigo meu que você levará 30 anos. No momento em que ouviu isso, ela não gostou. Ela queria isso esta noite, depois do que aconteceu em seu mundo. Bom, ainda digo no meu caso, e só posso falar por experiência própria, segui o caminho do homem padrão. Eu disse: porque o mistério da vida deve ser entendido em termos de fé. E por isso não desista. Direi a ela: ela não está aqui esta noite, mas diria a ela: não desista. Se você acha que pode encurtar o intervalo, faça-o sem dúvida. Mas só estou dizendo que, no meu caso, passaram-se 30 anos entre aquele abraço do Senhor ressuscitado e meu nascimento do alto. Então aqui, esta senhora passou do ponto de concepção, 30, bem, já faz 30 anos. Mas ela havia esquecido, pois confessou no segundo sonho. Eu tinha esquecido disso. Você não sabe que passou? Ah, sim, mas eu tinha esquecido. Muitos de nós não trazemos isso de volta à superfície. Pois aqui está um amigo meu, que está aqui esta noite,
e ele, em seu sonho, um sonho muito vívido, nas profundezas ele está curando um enorme número de pessoas. Ao curar, disse ele, nem todos eram casos físicos. Na verdade, a maioria não era física. Mas havia todo tipo de coisa que precisava ser ajudada, e eu estou curando, na verdade estou curando todo mundo. Demoro 2 segundos para ver uma pessoa, e todas elas vão embora curadas e muito felizes. Nem todos eram casos físicos. Havia um grupo de pessoas me trazendo uma após a outra, e então eu disse para mim mesmo: o que sou eu, um curador? Eu sou um professor? Quem sou eu? Então perguntei ao grupo e eles pegaram um livro e abriram o livro, e depois apontaram para o lado direito, para baixo, e aqui estava o nome de um homem. Ele disse: não posso dizer quem é o nome. Não está nas escrituras. Tem um ótimo som hebraico, mas não está nas escrituras, não naquele nome que ele trouxe, mas o tom da história conforme ele a leu era que este era o mais eficaz de todos os curadores. E mesmo até o fim de seus dias, quando seus ossos estavam murchos e ressecados, ele ainda era o curador eficaz. Então ele pensou: ao contemplar este estado, isso não é uma coisa muito desejável, não quero viver uma vida muito longa apenas curando um monte de gente. Mas ele está fazendo isso de qualquer maneira. Ele fez isso com seu pai. Isso foi curativo. Não foi uma coisa física, elevá-lo de homem inferior no totem para o mais alto em toda a área, de modo que ele é realmente o mais destacado em todos os estados ocidentais, segundo sua própria confissão em uma carta que recebi de ele hoje. Então aqui está uma cura fantástica, que não é física, foi uma cura profissional, e do homem inferior em sua própria profissão ao homem superior em sua profissão, além deste estado. Portanto, no caso dele, gostaria de lembrá-lo de que Jó, bem no final de sua carreira, quando orou por seus amigos e se esqueceu de si mesmo, seu próprio cativeiro foi levantado. Todas as fortunas que ele perdeu nesse intervalo retornaram 100 vezes maiores, e tudo o que ele perdeu, inclusive seus filhos, sua esposa, seus amigos, todos retornaram, mas se multiplicaram. E sua fortuna foi enorme ao se afastar de si mesmo para ajudar o outro. Pois, na verdade, no final das contas não existe outro, é o próprio eu empurrado para fora. Portanto, sempre que exerço minha imaginação amorosamente em nome de outra pessoa, estou na verdade fazendo isso comigo mesmo. E porque estou fazendo isso comigo mesmo, encontrarei meu mundo sem pensar, simplesmente expandindo além dos meus sonhos mais loucos. Financeiramente, fisicamente, tudo se expande no meu mundo se eu fizer dessa maneira. Então eu diria a ele que foi maravilhoso o que você fez. O que quero dizer é o seguinte, que em sua carta ele disse que quando a mensagem veio à tona ou veio à tona, ele não conseguia lembrar o nome. Ele desejava lembrar-se desse nome, pois apontavam para o nome e para a história associada ao nome. Então ele voltou a dormir e caiu nas profundezas. Nas profundezas ele se lembrou, quando ele emergiu, ele esqueceu. Voltei e ele se lembrou, quando ele veio à tona, ele esqueceu. Ele disse: Neville, na manhã seguinte, quando acordei, minha cama parecia um campo de futebol muito bem jogado porque durante toda a noite ele mergulhou nas profundezas, lembrando-se perfeitamente, vindo à tona e esquecendo. Então a senhora que escreveu a primeira carta que usei esta noite esqueceu que passou desse ponto de concepção e então admitiu: sim, esqueci. Mas ela estava ansiosa por aquele momento em que conceberia o Espírito Santo. Ela já concebeu e é hora do parto. Eu diria a ela que é iminente. Outra senhora aqui disse: no meu sonho, eu estava explicando as Escrituras a um jovem negro. Tudo o que consigo lembrar foi isto: depois de explicar as Escrituras, eu disse a ele: nosso nome é Senhor Deus dos Exércitos. Bem, isso é maravilhoso, é que quando você no fundo de si mesmo conhece seu nome e pode recorrer a outro de uma raça diferente ou não-se nessa unidade e digam que nosso nome é o Senhor Deus dos Exércitos. Bem, isso é um tremendo crescimento e expansão no despertar da mente de Deus no homem. E então eles vieram, realmente, de uma forma maravilhosa, um após o outro esta semana, enquanto todos vocês estão caminhando em direção ao fim inevitável.
Portanto, não vacile, continue vindo, um após o outro. Agora, eu contei uma história há cerca de uma semana, na verdade, faz uma semana que não estive aqui, onde esta senhora disse que eu apareci em sua visão. E então, quando ela me viu, arranquei meus olhos e os estendi para ela. Então caminhei para a frente com meus polegares, pressionei-os em seus olhos, dando-lhe olhos que podiam ver além de qualquer coisa conhecida pelas mentes mortais. Então me inclinei e minha cabeça cresceu em proporções enormes e ficou transparente, e dentro dele todos os seres vivos do universo estavam contidos em minha cabeça. Então me levantei e minha cabeça voltou ao tamanho normal. Então eu levantei minha mão direita e então, o topo da minha cabeça, me inclinei e mostrei a ela, e a grama mais verde estava saindo dela. Quando fui até lá pela primeira vez e coloquei meus olhos nos olhos dela, chamei-a de irmão. Ela é uma senhora, mãe de 2 filhos e muito senhora, na casa dos 20 anos, mas muito mulher. Mas eu a chamei de irmão. Agora, a carta dela que chegou esta semana me diz que um ser dourado radiante saiu dela, e era um homem. Então ele se virou e olhou para ela. Então, com a voz grave mais profunda, com a mão estendida, ele disse: "Segure minha mão e venha." Naquela manhã, ela sentou-se na cadeira de balanço e cochilou, e toda a cena se repetiu, com uma exceção. Ela se viu na cena repetida medindo a distância entre onde ele estava e onde ela, em seu corpo, estava deitada. Então ela ouviu uma voz vindo de dentro dela e a voz disse: "Ele está daqui há 2 semanas." Ela entendeu que isso significava que ele está no meio entre onde eu estou e onde ele está. Se eu fosse você, minha querida, aceitasse literalmente. Deveria estar com você agora. E ela saberá quem saiu. Chamo todos vocês de irmãos, pela simples razão de que somos irmãos. Somos todos filhos de Deus. Neste mundo de divisão, sim, somos homens e mulheres, e somos filhos e filhas. Mas não na eternidade somos todos filhos de Deus e juntos formamos Deus. Então eu a chamei deliberadamente na visão, irmão. E nas Escrituras ele não disse, e vá até minhas irmãs e conte-lhes, ele disse: vai ter com meus irmãos e dize-lhes que subo para meu Deus e para o vosso Deus, para meu Pai e para vosso Pai. João 20 versículo 17. Então vá até meus irmãos e conte-lhes. É tudo uma grande irmandade, tudo. Independentemente da vestimenta feminina usada hoje ou de qualquer outra vestimenta, somos todos irmãos na eternidade, e juntos, coletivamente, formamos o único corpo, o único Espírito, o único Senhor, o único Deus e Pai de todos nós. Efésios 4 versículo 4. Então ela disse: eu vi um organismo vivo e pulsante. Era um organismo, mas pulsava e vivia. Então notei um pequeno alçapão. Então notei um homenzinho que havia encontrado o alçapão e o abriu. Então ele estava sendo expulso deste organismo pulsante. Agora, isso é um belo esboço, uma previsão do nascimento. Pois um homem sai daquilo que, aparentemente de fora, por um momento está completamente selado e fechado. Mas há um alçapão e ele o descobriu. Ele estava dentro. Ninguém o moveu de fora. Ele descobriu e estava dentro daquele organismo. E então, quando ele abriu, ele estava sendo espremido por aquele alçapão. Isso é o que o homem encontra. Está dentro do seu próprio crânio, e ele acorda dentro do seu crânio. Ele sabe intuitivamente que na base do seu crânio existe aquele pequeno alçapão, e ele empurra e ele cede, a pedra rola. Ele sai e se espreme. Você não passa por aquela porta. É um portão muito estreito. Estreita é a porta, larga é a que leva à destruição, mas estreita é a porta. E você sai disso como uma criança sai do ventre de uma mulher. Você se espreme. E esse é o seu nascimento do alto. Então aqui todos estão caminhando para o fim inevitável, que é despertar como o Senhor Cristo Jesus. E todo mundo vai, posso te dizer. Ninguém falhará e ninguém voltará atrás. O vinho é misto e muito. Como Blake tão lindamente disse.
A alegria e a tristeza são bem tecidas, uma vestimenta divina para a alma. Nem tudo é amargo e nem tudo é doce. O que temos em um casamento judaico? Sempre temos o pouco de vinho doce e o pouco de vinho amargo, mas há sempre mais no copo doce do que no copo amargo. Os noivos devem beber destes 2 copos. Eles devem levar o vinho muito, muito seco e o vinho doce. Então o rabino coloca esses copos na mesa e os esmaga. Coloca-os sob seus pés e ele esmaga os copos depois de terem comido tanto o doce quanto o amargo. Mas sempre há mais no copo doce do que no amargo. Então este é o vinho espumante do capítulo 75 do livro dos Salmos. Na mão do Senhor há um copo com vinho espumante, bem misturado. Está muito bem misturado conforme você passa pela vida. Hoje voltei de um funeral, um amigo meu, um amigo próximo, querido e íntimo que tinha tudo na superfície para viver, mais tudo. Ganhando $350 por semana e fazendo o que o mundo invejaria, fazendo isso lindamente, apenas 33 anos, linda, figura perfeita, tudo. E então, por motivos não explicados, porque ela não deixou nenhum bilhete para ninguém, ela simplesmente decidiu encerrar o dia. Que golpe para seus pais quando todos viveram para ela. E então me pediram para dizer algumas coisas para confortá-los, porque ela não está lá. E então, eles se perguntaram por quê. O que diabos os faria ter essa experiência? Bem, Deus sabe. Não é só quem partiu, mas quem sobrou tem que aprender a experiência. Então eles estavam todos muito emocionados e chorando e chorando. Tive que salientar a eles que o versículo mais curto das Escrituras é Jesus chorou. Ele chorou no mesmo momento, assim mesmo, no funeral daquele que ele amava muito. E Jesus chorou, capítulo 11 do livro de João. Então, se alguém pudesse partir deste mundo e não encontrar ninguém no mundo para derramar uma lágrima, isso seria a coisa mais patética do mundo. Que alguém poderia ir e ninguém se importasse o suficiente para derramar uma lágrima. Isso seria um horror dos horrores. Em outras palavras, isso seria a partida de um monstro. Mas não, ela teve várias lágrimas derramadas. Mas ela tinha uma lição a aprender, e eles, por não serem capazes de tocá-la, senti-la e falar com ela, tinham uma lição a aprender. E assim aprenderam. No final e só no final entendemos a peça. Então nos é dito: de acordo com o meu propósito, eu te chamei. E então ele nos diz qual é o seu propósito. Como eu quis, assim será, como planejei, assim será. E minha vontade não retornará até que eu tenha executado e realizado as intenções da minha mente. No final, nos últimos dias, você entenderá isso perfeitamente. Isaías 14 versículo 24. Pois coloquei na mente do homem todo o plano, chamado eternidade, mas coloquei-o de forma que o homem não possa descobrir o que fiz desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3 versículo 11. No final, o homem descobrirá. O fim virá subitamente sobre o homem numa série de experiências místicas dramáticas, seu nascimento e ressurreição do alto, ressurreição primeiro, seguida imediatamente pelo nascimento. Depois, a descoberta da paternidade de Deus como Ele mesmo, porque o Filho do Pai o chama de Pai. Depois a ruptura completa da cortina do templo e é o seu próprio corpo que é dividido. Então sua ascensão ao Santo dos Santos da única maneira que você nunca poderia subir. Ele sobe em forma de serpentina, porque ele está indo para Sião. E Davi captura Sião subindo a escada em movimentos circulares. Pois se lermos as Escrituras, a maneira como ele tomou Sião, ele só poderia tê-la conquistado se construísse a escada em espiral. E então ele vai para Sião, que é a escolha do Senhor para sua habitação. Depois vem o selo final de aprovação com a descida da pomba sobre aquele que teve essas 3 experiências, e a voz declara que ele o ama. Esse é o fim do drama. Resta apenas contá-lo. Como Paulo permaneceu para contá-lo. Depois que tudo foi feito, ele teve que ficar para contar. Ele disse que preferiria partir deste mundo e estar com Cristo no estado ressuscitado, mas a necessidade era maior para os outros, e por isso ele teve que permanecer na carne até certo momento em que é aliviado para sempre, e entra no único corpo,
no único Espírito, no único Senhor, no único Deus e Pai de todos. Então aqui, aquela parábola maravilhosa. Alguém reclama, não sabe que tem tudo, porque não viajou. Ele não foi chamado, não foi escolhido. Existem inúmeros que não são chamados, que não são escolhidos. E reclamamos porque sofremos e não podemos nos dar ao luxo de sofrer. Mas nós, aos olhos do Pai, éramos tão amados que Ele nos quis. Sabendo dos horrores que temos que passar. Mas com Paulo, ele disse: considero que os sofrimentos do tempo presente não são dignos de comparação com a alegria que será revelada em nós. Romanos 8 versículo 18. Então sofremos, certamente sofremos. A perda de um filho. Não precisa ser uma dor física. Mas é uma dor mais duradoura do que uma dor física. A dor física, podemos aliviá-la um pouco, e é provável que passe num período normal de tempo. Mas a perda de alguém que você ama profundamente não desaparece dessa forma. Tudo lembra aquele que vai, principalmente um filho preferido, de 33 anos, bem-sucedido no mundo dos negócios, e tudo pelo que viver. Mas quem conhece o plano de Deus? Deus planejou isso. Porque ele está crucificado com. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Eu tenho o poder de colocá-lo no chão e o poder de levantá-lo novamente. E então, ele está usando minha cruz assim como está usando a sua cruz, ele está usando todas as cruzes. Mas ele teve sucesso em seu propósito, porque em um ele ressuscitou, e em outros ele ressuscitou, e ele está ressuscitando nesta sala aqui. Ele está ressuscitando. Há aqueles que ressuscitaram nesta sala e, portanto, eu digo que ele está continuando a ressurreição. Eventualmente, tudo se levantará e tudo o que saiu retornará ressuscitado. Assim como Deus, o Pai, planejou. Agora, veio outro. Isso é interessante. Ela disse: estou em uma casa grande e bonita, mal iluminada. Há cerca de, várias centenas de pessoas presentes. Havia um único, eu diria, corredor que levava a um palco. No palco havia uma mesa enorme. Havia pessoas nas duas extremidades e depois no fundo, não no lado voltado para o público, mas na parte de trás da mesa. De repente, alguém disse alguma coisa e eu olhei para cima e lá estava você no centro daquela mesa. Não sobre ele, mas no centro da mesa, vestido com uma túnica branca. Eu disse a este que chamou minha atenção para você. Ora, Neville não é dado ao teatro. E com isso me encontrei no palco. Antes de sair daquela festa eu disse, ele sempre está aqui para uma palestra, não para teatro. Então ela se encontra no palco, e então eu me viro para ela e estou com minhas roupas civis, vestida com roupas civis normais, e eu digo a ela: não estou aqui para dar um sermão. Venha, este é o último jantar. E então ela acordou. Ela disse. Ao acordar, não pude deixar de relacionar isso com as fotos que vi da última ceia. Isso é algo que sempre vem antes do fim inevitável, mas desta vez é o fim de tudo, não restauração, mas liberdade completa, é na liberdade dos filhos de Deus. Então ele dá seu último jantar. Agora ela tem isso, e muito docemente escreveu tudo para mim. Portanto, suas visões e seus sonhos têm sido perfeitamente maravilhosos, por favor, continuem realizando-os. Tenho muitos quando falo na noite de segunda-feira, porque a segunda-feira será baseada no mundo de César no uso da imaginação. Eles serão informados na segunda-feira, na próxima segunda-feira. O tema será Imaginar cria realidade. Tendo isso na noite de segunda e sexta à noite, as pessoas estão sempre se perguntando: ele vai falar sobre isso esta noite? E em vez de virem e ficarem desapontados, ele simplesmente não vem. Então coloquei este pequeno anúncio no jornal de amanhã para que as pessoas saibam mais uma vez que estarei aqui nas segundas e sextas-feiras até o final de junho. E para aqueles que gostam do mundo de César, a maioria gosta, intitulei alguns, um é Imaginar cria realidade e o segundo é Não há ficção. Então tome cuidado com o que você imagina, pois não existe ficção.
Esses são meus 2 assuntos para a próxima semana. Agora, vamos entrar no silêncio e fazer algumas boas perguntas mais tarde. Pergunta: Neville, você disse da última vez que muitos tiveram o nascimento e não foram capazes de trazê-lo de volta. Ou alguns o fizeram. O que isso faria com as outras visões? De alguma forma os afeta? Resposta: Não posso conceber que o parto não seja seguido na ordem que te falei, não posso. Portanto, ele esqueceu tudo. E o mesmo cuja carta surgiu não trazendo de volta aquele nome, mas no fundo do seu ser ele o conhecia perfeitamente, ao emergir ele o esqueceu, há motivos, possivelmente, em toda a peça para ele esquecer os outros 2. Certamente, pela carta que recebi recentemente, devo concluir que ele teve a experiência. E a partir do meu próprio registro cronológico posso ver como isso aconteceu com todos os outros. Christine teve a mesma coisa. Bob tinha isso. Benny tinha. Ele tinha um chegando em julho, esperando ansiosamente por julho. Mas ele certamente tinha os outros 2 na ordem em que eu disse que os receberia. E então, se a ordem continuar assim, não vejo como ele teria uma, se pelo que ele me contou, estou convencido do nascimento. Bom, os outros. Ele não trouxe o nome, portanto, não trouxe os outros. É de certa forma lamentável, porque é um esforço bíblico tão dramático, uma coisa convincente para provar a verdade das Escrituras. Mas, talvez sua escolha neste período seja por algo diferente. Pergunta: Neville, o termo filho tem vários significados diferentes? Como no livro de João, é afirmado diversas vezes que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sim, mas ele também disse: Eu e o Pai somos um, no mesmo livro. Eu sou o Filho, mas deixo o Pai. Portanto, se uma semente cair de mim, não posso negar que é a minha imagem. Dê-lhe o ambiente certo e ele crescerá à minha semelhança. E assim, o Filho sai. Ele é a semente, o poder criativo de Deus, a sabedoria de Deus. E assim, Deus em procissão é o Filho, Deus, o que permanece eternamente, é o Pai, o Filho que retorna é o Espírito Santo. Então, quando você começar a retornar, os 3 são um. Então falamos do Filho. Mas a mente literal do homem pensa que nosso filho, embora se pareça com o Pai e possa até ser maior que o Pai, ele veio atrás do Pai, e é assim que a mente pensa, portanto, ele é o Filho, ele não é o Pai. Mas nos mistérios o Filho e o Pai são um. Eu e meu Pai somos um. João 10 versículo 30, e quem me vê, vê o Pai. Por que então você me pede para lhe mostrar o Pai? Você não viu o Pai? Você está comigo há tanto tempo? Provando que ele não conhecia o mistério por trás da história. E não foi revelado, como mostram as Escrituras, não foi revelado aos apóstolos até depois da ressurreição, depois da ascensão. Eles não entendiam as Escrituras, pois no final de Lucas ele ainda estava explicando. E isso foi depois de sua partida. E não ardeu o nosso coração quando ele nos abriu as Escrituras. E explicou não só a lei de Moisés, mas todos os profetas e os salmos. Lucas 24 versículo 32. Provando que eles não a entenderam até a sua partida. Então aconteceu com eles, e então eles entenderam. Portanto, o Filho e o Pai são um. Seu Filho, que não é Jesus Cristo, mas Davi, me chamou de Pai. Esse é o mistério. É aí que todos. Simplesmente uma pedra bate-se contra aquele bloco. Eles não podem acreditar nem por um momento que seja verdadeiramente o Filho que foi criado no princípio para revelar o homem a si mesmo como Deus Pai. Encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13 versículo 22. E isso está em todo homem. Mesmo quando se trata de alguém tirar a própria vida, é Davi quem faz a vontade do Pai. Realizando a vontade, você a aceita. E Davi segue em frente. Ele vence todas as batalhas, nunca perdeu uma batalha.
A batalha mais horrível que Davi venceu, porque Davi está no homem. Eu coloquei a eternidade na mente do homem. Eclesiastes 3 versículo 11, e a palavra Olom, que é traduzida como eternidade, é também o jovem, o rapaz, o adolescente. E eles chamam esses três títulos de Davi, todos em um capítulo. 1 Samuel 17 versículo 56. Eles falam dele como o jovem e o rapaz. Essa é a eternidade que ele colocou na mente do homem, e ele vence todas as batalhas. Agora você não chamaria o suicídio de uma batalha vencida. Se essa for a compulsão. É preciso coragem para fazer isso. As pessoas dizem: bem, ela era uma covarde. Covarde, nada. É preciso coragem para fazer isso. Essa foi a coragem de Davi. Quando Davi recebeu a ordem do Senhor, ele nunca questionou a ordem do Senhor quando se despiu e dançou nu ao redor da arca e foi condenado pela filha de Saul por seu comportamento impróprio para um rei. Mas quem era ela para questionar o rei? Ele era o rei. E todas as ações do rei são permitidas se forem feitas pelo rei ou se forem comandadas pelo rei. Pois bem, o rei dos reis ordenou que fizesse todos os atos, e assim fez tudo o que lhe foi ordenado. Esse é Davi. Davi está enterrado em todos e um dia ele vai ficar diante de você, depois da explosão, e ele te chama de pai. Pois você estava lá o tempo todo e ele estava obedecendo à sua ordem com essas vestimentas que realmente estão mortas, embora ele viva nelas. Mas minha amiga que teve essa experiência do parto, quando eles partiram juntos e ela sabia. Está tudo bem agora, está tudo bem. O corpo estava morto, era apenas uma casca vazia. Ela era um espírito vivo vendo aquela coisa explodir. E outras perguntas, por favor. Pergunta. Neville, você conhece algum __, em hebraico entre a palavra para sol, a estrela em nosso sistema solar, e a palavra filho, que significa criança? Resposta. Não, não. Pergunta. Em muitos escritos houve __, uma conexão sólida. Resposta. Uma conexão de som? Não. Em hebraico é bem. Beni é o filho pequeno. Então, para muitas palavras traduzidas filho. Mas o mais traduzido é bem, Benjamim. Mas é mais a partir do contexto real da coisa em si que se chega ao filho. Mas apenas um tem um nome real que significa filho, é bem. Pergunta. Neville, aquele sonho da senhora que teve o zumbi ___. Mas era isso que significava que ela era um espírito vivo? Ela era. Ela apareceu, e a coisa toda, ela viu aquilo que parecia com ela, A única coisa que não parecia com ela. Porque essa senhora é muito loira, muito loira. E isso parecia barro e cor de barro. Sem dúvida. Mas não dê essa cor a ela, se ela é tão, muito clara. Mas parecia barro e estava morto, e simplesmente respondia ao seu pensamento, como se estivesse sob compulsão a obedecer ao seu pensamento. Ela disse. Agora eles devem dirigir até o hospital para cortar o cordão umbilical, e esse zumbi obedeceu e começou a se mover em direção ao carro. Então ela ficou preocupada se isso sujaria o carro. Ela corrigiu seu pensamento e disse: não, não é esse tipo de nascimento. Então ela pensou. Você tem que deslizar para baixo, mas pensando, ela não falou, você tem que deslizar para baixo do volante. E o zumbi se moveu para baixo do volante e assumiu a posição de motorista. Então, simplesmente respondeu como ela pensava. Então tudo aqui se move sob compulsão, mas não vemos porque não temos consciência do ser que está em nós. Pergunta. Neville, é a fecundação pelo amor infinito também uma dádiva, como o nascimento, ou podemos fazer algo a respeito? Resposta. Claire, tudo é um presente. Ninguém ganha a salvação. Essa é uma das coisas mais difíceis de transmitir ao mundo, a chamada memória desvanecida. É um absurdo total. Você não poderia ganhar a graça, e a graça é um presente imerecido.
Nenhum homem neste mundo poderia, pelo seu comportamento, embora lhe seja imposto, não poder afirmar que é digno do presente, portanto, quando o recebeu, não foi o resultado do que ele fez. Foi a consequência da graça que lhe foi dada quando ele seu. É simplesmente algo dado pela graça. Então, qualquer um que me diga que estou trabalhando para isso, estou purificando meu corpo, purificando meus pensamentos, purificando todas essas coisas, tudo muito bem. Faça isso, é bom para você. Mas não pense nem por um momento que você, por qualquer purificação, está chegando perto de receber graça. A graça chegará na hora certa. Deus dá a todos, e Ele mesmo dá a você. A graça é o dom de Deus ao homem, imerecido e imerecido. Boa noite. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Curta, comente e compartilhe nossos conteúdos para que mais pessoas acessem esses ensinamentos. Também quero agradecer todos os membros da comunidade do nosso canal. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.